Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Sexta-feira, 7h30 da noite, a gente entra com o programa Família, um projeto de Deus. Esse programa que é feito para você, para sua família, filhos, esposa, esposo, enfim, é um programa para você. E, aliás, eu quero já começar dizendo o seguinte, nós temos uma série de programas que já foram ao ar e você não pode deixar de assistir. Faz uma coisa, hoje em dia tem uma expressão muito comum, né? Maratonar. Pronto, vai lá, maratona esse programa, tem muita informação muito boa para você e para sua família, principalmente no que tange a criação dos filhos. E a gente está aqui mais uma vez com esse grupo que tem estado sempre presente nas edições desse programa. As meninas de organização e método, né? A Kézia, a Fernanda estão conosco aqui, o pastor Luiz Eugênio, queridos, a todos a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Muito bem. Vamos lá. No programa anterior, a gente terminou com uma pergunta, tá? E nós vamos aqui já colocar essa pergunta em cima da mesa, mas o pastor Luiz Eugênio falou que tem uma palavra a dar antes da gente entrar com essa pergunta. Não, exatamente. O que eu queria fazer menção é sempre lembrar que o espiritual é o que vai prevalecer. Lembrando aqui em Jó 1:5, Jó, ele levantar de madrugada, fazia holocausto, fazia um jejum pelos seus filhos. Então, os pais jamais devem esquecer de toda a instrução que pode haver no sentido físico, material, mas o espiritual sempre em primeiro plano. Não esqueça de fazer. O Jó e outros servos de Deus fizeram jejuns pelos seus filhos, né? Jejuar, que ele fazia holocausto pelos filhos dele. O texto diz aqui em Jó 1:5, levantando-se de madrugada, ou seja, pela madrugada, ofereceu holocausto para os seus filhos. Passou toda a luta no seu lar, né? Mas foi o propósito de Deus, né? Mas o importante é que ele sempre fazia isso pelos seus filhos. O jejum e a madrugada e a oração pelos seus filhos. Isso é muito importante. Existem três coisas, Josias, que na vida dos pais com os filhos, que é fundamental. Primeiro, você observar o seguinte: os pais têm a instrução, que nós estamos falando da instrução. Segundo, a intervenção, que é a disciplina, a correção. E por último, a intercessão, que vai continuar o resto da vida. A intercessão, a oração, o pai sempre vai orar pelo filho. Então, essa é a vida mesmo, né? Tá dada a palavra, é muito importante essa abordagem que você fez, Luiz, porque o espiritual sempre traz as melhores soluções, né? A gente identifica o problema, diagnostica o problema no lar, diagnostica uma situação ou outra que pode ser corrigida sob o aspecto humano, do relacionamento social, é isso mesmo, mas o espiritual vem corrigindo e o Senhor revela aquilo que está oculto, né? A gente consegue identificar o que está visível, mas o Senhor revela aquilo que está em oculto. Então vamos lá, vamos para a resposta à pergunta que foi feita, porque na edição passada nós falamos sobre não ser permissivo com os filhos, né? Não ter uma atitude de permissividade. O pastor Luiz Eugênio trouxe uma palavra muito boa sobre Adonias. Mas agora a pergunta é o seguinte: tá, tudo bem, eu fui permissivo. Hoje eu entendi, assisti o programa, entendi que eu tenho que ter uma outra postura. Como eu faço para corrigir os desvios de comportamento dos filhos, né? Quer dizer, eles estão crescendo, cada fase da vida tem uma... né? Não adianta, por exemplo, na minha opinião, vocês me corrigem se eu estiver errado, não adianta você dizer não para um bebê recém-nascido, ele não vai entender. Ele não tem repertório linguístico para entender essa expressão. Tá? Então, na medida em que os filhos vão crescendo, para cada fase, uma maneira de abordar. Então, o que o pai, a mãe precisa fazer, né? E aí eu começo com vocês, depois o pastor Luiz Eugênio traz uma palavra, mas o que o pai e a mãe devem fazer para exatamente, ao identificar uma determinada situação em que há um desvio, intervir para corrigir esse desvio? Pastor, é importante falar sobre isso, né? Pastor Luiz Eugênio começou dizendo da importância da orientação espiritual. E nós cremos nisso, que a Bíblia está sobre pais e filhos. Todos precisamos de correção em algum momento, como o senhor acabou de colocar. Então, identificar a necessidade de ajuste é muito importante. E para os nossos filhos saberem que eles contam com a palavra como referência também. Mas de nós, o que o senhor está exigindo? Firmeza. Seja firme. Então, seja firme com seu filho na correção. Me desculpe, Kézia, só fazer uma abordagem, porque eu acho essa palavra fantástica.
firmeza não é a mesma coisa de aspereza, certo? Ser firme não é a mesma coisa de ser duro, ser agressivo e tudo mais. Mesmo. Então seja, e eu acho isso, inclusive, que isso vai para a realização, para a relação entre o pastor e a ovelha. O pastor não precisa ser duro, mas ele precisa ser firme. Tá? Então, só aproveitei que você usou essa expressão, que eu gosto muito disso aí, e de fazer essa diferenciação. Mas, por favor, desculpe e continue. Mesmo. O que é ser firme? É demonstrar amor e segurança. Então, ser firme na sua postura de estar seguro no Senhor. Então, ser firme, como o pastor colocou, não é ser agressivo, não é ser violento, não é desqualificar o filho, não é apontar apenas os erros, mas mostrar que ele precisa interromper um comportamento que não está adequado. Então, o que a gente identifica? Que houve uma desconexão dos pais com os filhos. Então, os pais precisam retomar isso. Não há desconexão que não possa ser retomada. Não é verdade, Fernanda? Então, e aí, mais importante do que querer punir é se aproximar. Os nossos filhos têm muitas referências e nós precisamos ser referência para eles. É natural que eles, né, à medida que vão crescendo, eles vão se afastando um pouco. Mas se nós estivermos muito distantes, nós só vamos perceber que alguma coisa está realmente diferente quando ele externalizar um comportamento diferenciado. Então é preciso mostrar para os nossos filhos que nós amamos os nossos filhos. Eles não bastam apenas saber que os pais amam, não, eles precisam ver isso no nosso comportamento, nas nossas ações, no nosso intencional relacionamento, no tempo que nós investimos com eles, né, demonstrando esse amor. Então eu acho que a correção, quando a gente fala de amor e limites, né, quando a gente chega com pais que têm uma postura de só amar, a gente vê essa permissividade. Crianças que crescem muito egoístas, muito egocêntricos. E pais que são muito firmes, que são muito agressivos, eles deixam os filhos muito inseguros. As crianças não sabem se posicionar porque estão sempre com medo da ação de correção excessiva que é feita. Então, a gente fala que o desafio é sempre o equilíbrio entre o amor e o limite, e a gente precisa buscar sabedoria no Senhor, porque a gente não sabe, nós estamos aprendendo. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, é demonstrar para os filhos que na idade deles nós também cometimos muitos erros, que hoje nós estamos caminhando com mais maturidade no Senhor e que nós estamos aprendendo juntos nesse desafio de sermos pais, mães e filhos na presença do Senhor, né? Todos precisamos de correção. Isso, o pastor Luiz Eugênio começa, né, que é com 3 palavras. E ele diz, é preciso instruir. Então, primeiro nós precisamos diagnosticar aonde está o erro. E nós vamos instruir. O que é instruir? É o conversar. Não é o gritar, não é o brigar, mas é o sentar e dizer. Abre o texto do Senhor lá em Provérbios e diz assim, o Senhor nos ordena, enquanto pais, a corrigir com a vara. Não é que eu vou lá arrancar a varinha de goiaba e vou descer, ou o chinelo. Se bem que isso já funcionou também no passado, né? Né? Eu nunca precisei de apanhar, pastor. Então, por isso que eu falo que a conversa, um castigo que meu pai me deu, eu lembro até hoje. Então, por isso que a conversa, o diálogo, ela é primordial. Então, você vai instruir, você vai intervir. A gente precisa diagnosticar. Então, precisamos acompanhar as crianças. Em casa nós vemos como elas são, os adolescentes. Na igreja nós vemos o comportamento delas, mas na escola, por exemplo, nós não vemos. Nós precisamos acompanhar os nossos filhos nas escolas. Como eles têm sido? Está trazendo dever que está incompleto? Então pode estar acontecendo alguma coisa lá. Está conversando demais, precisa de uma correção, precisa de um ajuste, são os coleguinhas, porque os coleguinhas da escola são diferentes dos colegas da igreja, que têm uma mesma referência bíblica de fé e de prática. Então nós precisamos fazer uma intervenção e dizer, olha, há um erro aqui que precisa ser corrigido. E a intercessão, que o pastor Luiz Eugênio chama a atenção também. Qual o dia que nós temos separado para orar, para jejuar, para madrugar, pela vida dos nossos filhos? Então nós não podemos fechar os olhos e dizer, o Senhor está com eles, eu vou só orar. Não, preciso ensinar, instruir, eu preciso fazer a intervenção, dizer para ele onde você está errando, a gente vai corrigir, e também a intercessão. Então são 3 aspectos
que na resposta, né, para aqueles que nos assistem, hoje a gente precisa pensar sobre esses elementos. Luiz, existe uma realidade na obra que a gente identifica em tudo. A firmeza e equilíbrio. Essas duas expressões já foram trazidas pelas irmãs aqui. O que você comenta sobre isso? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que a palavra de Deus em Salmos, no Salmo no Salmo, deixa eu ver o número aqui, aquele que fala assim o seguinte, ó, o que diz? Que os nossos filhos, no Salmo 127, se não falha a memória aqui, deixa eu ver se 127 mil, nossos filhos são como flechas, né, lançadas, flechas lançadas, né? O que acontece? Se essas flechas não forem lançadas de acordo com a direção que você quer, você está calculando que a direção acertar um alvo. Então você tem que pensar como você vai chegar naquele alvo. Então existem coisas, Salmo 127, 27, 4 e 5. Diz assim, a herança do Senhor aos filhos, né? Fala duas coisas, sobre herança e flecha. Agora veja só, a educação que a irmã falou, a questão nós temos que lembrar de duas coisas. Você corrige seu filho, você orienta. Agora tem que haver, digamos assim, viu, Josias? Antigamente os pais davam disciplina de um jeito, hoje dá disciplina de outro, né? Mas a disciplina, a correção nunca pode deixar de ter. Vamos dar um exemplo, um veículo. O veículo está na estrada, ele vê uma placa lá, 80 por hora, ó, essa estrada é 80 por hora. Normalmente se respeita essa placa? Pergunta, respeita a placa? Tem que respeitar. 80 por hora. É desejável. Não respeita nada. A maioria passa mais de 100, a placa está 80, mais de 100. Agora, bota o radar para multar se ele passar, se ele vai respeitar ou não vai respeitar. Eu não é. Olha isso, você está me constrangendo, mas Às vezes é o seguinte, às vezes os pais têm que colocar radar, porque já avisou para ele que é 80 ali, mas ele passa porque não tá nem, não vai dar nada. Então, se não houver uma punição de alguma forma, a punição que eu digo é o seguinte: você dá uma mesada para ele, corta, se bem você vai ter mesada, não, você errou ali, você falhou ali, e aquilo você podia ter feito aquilo, não. Eu lembro do menino você estava falando, às vezes o menino pequeno não entende, a criança é sabida, já as crianças de 7 anos já têm mais conhecimento que os imperadores romanos, segundo hoje pesquisas feitas, tanto que coisa que eles conhecem. Uma criança de 2 anos, ela sempre gostava de ir perto do fogão, para mexer no fogão. Aliás, meu filho, quando era pequeno, aconteceu isso com ele também. Ele gostava de chegar perto do fogão, minha esposa, fica pra lá, menina, sempre ia. Aí teve um dia que ela deixou. Ele quer, chega aqui pra você ver como é que é o fogão. Bota a mão nessa panela aqui. Encostou o dedo, nunca mais chegou ali perto. Agora, teve um menino de 2 anos de idade que a mãe falou com o pai falou com ele: filho, se você passar dessa linha aqui e chegar nesse fogão, nós vamos acertar as contas, hein? Rapaz, o menino, 2 anos, sabe o que o menino fazia, Josi? O menino ia naquela linha, parava ali, ficava olhando para o lado, olhar para o outro. 2 anos, rapaz. Então o negócio é o seguinte: as crianças, rapaz, se você colocar regra disciplinar, eles vão, a maioria vai atender. Agora, uma coisa importante que eu vejo também é o seguinte: nas crianças, os pais, eu me lembro quando o meu filho era pequeno, minha esposa fazia muito isso, levar as crianças a conhecer algumas coisas para eles saber valorizar a própria vida. Por exemplo, você leva seu filho para conhecer, meu filho, olha o que é a pobreza. Ele tem que conhecer a realidade da vida. Olha, meu filho, o que é as pessoas se envolveram com droga, onde que eles estão, certo? Eu acho o seguinte: se os pais começarem a mostrar, não adianta, tem coisas que você fala, mas você precisa mostrar. Talvez você não vai chegar no presídio e mostrar os presos lá, né? Mas você pode chegar, olha só, essas pessoas, como é que foram parar? O orfanato, valorizar. Então, até mesmo talvez levar os filhos no asilo para mostrar pessoas que estão ali, ó o que aconteceu com esses pais. Então, é o seguinte: nós temos que mostrar a realidade para os filhos, porque às vezes nós temos que ensinar, mas mostrar a realidade também, para eles conhecer, porque aquilo ali vai fazer refletir. Porque, na verdade, nós pais falhamos no seguinte ponto: falhamos, Josias, em fazer nossos filhos, ensiná-los a pensar no que eles estão fazendo, certo? Vem cá, você cometeu esse erro. O que você acha que você merece pelo que você fez de errado aí? Deixa ele responder. Vamos ouvir a resposta dele. Porque você acha que fez errado? Fez, não, realmente, pai, eu errei. Nós temos que lembrar uma coisa, Josias, que em Lucas 15, do filho pródigo, né?
O filho pródigo, ele errou. Ele errou. Errou, realmente ele foi embora de casa, o pai não falou nada, tem hora que o pai não tem, existem filhos que saem de casa, que cresceram na igreja, tudo certinho, mas o pai não teve como contento, tem hora que vão embora para a vida dele, não quero saber, pai, não quero saber disso mais, vai, e você pode fazer o quê? O que você deve fazer, meu, é orar, porque você não tem domínio sobre isso, ele chegou à idade que ele acha que tem domínio sobre ele mesmo, vai fazer o que quiser, aí o que acontece? O que você tem que fazer é manter sempre a porta da sua casa aberta. O pai, quando o filho resolveu voltar, e você vai ver nesse livro, na Bíblia, falando em Lucas, que o filho não voltou por causa do pai, não. Ele voltou, sabe por quê? Estava passando fome. Aí ele lembrou na casa do pai. É interessante a expressão que a Bíblia... E caindo em si. Exatamente. Quer dizer, ele percebeu que tudo aquilo que o pai falava, que tinha para ele, que era melhor do que aquilo que ele estava vivendo. Exatamente. E você vai ver no texto que ele levou tudo. Acho que ele levou até a roupa para ter lembrança de uma dele. Estou indo embora de casa, ele levou lá para... Alguns dizem que ele foi para Roma, aquele lugar distante mesmo, para ninguém nem conhecer. Chegou aqui, ele passou nessa cidade. Quando ele voltou para a casa do pai, ele não esperava aquilo, certo? Uhum. O pai estava de braço aberto para recebê-lo de volta, sem acusações, sem questionamento, embora o irmão ali... O irmão, sabe por que o irmão estava reclamando? É porque o irmão, 1/3 da herança era para o filho mais novo. E 2/3 era o mais velho. Agora ele vinha, já consumiu a herança dele, é consumido do mais velho também. O mais velho ficou aborrecido. Mas tem gente nem crente que é assim, crente que faz igual o mais velho, faz tudo certinho, jejum, madrugada, mas ele faz por lei, não por graça. Vai fazer por gratidão a Deus. Isso. Agora, o filho voltou, o pai o abraçou, beijou, deu anel, deu roupa, deu festa. Eu acho interessante o seguinte: você imagina só, seu filho foi embora da sua casa, revoltado, e ele quer voltar para sua casa. Ele quer voltar para o ambiente que ele acho que devia ter ido embora, tudo lá, e você, ou seu filho ficar reprovado da escola, meu filho ficou reprovado, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco aqui, fazer uma festa que ele está voltando. Você imagina, isso chama no geral, é a abundante graça, é o escândalo da graça. Como que o pai recebe o filho desse jeito? Então Deus ensina, ali Jesus ensina, como que os pais devem receber os filhos que querem retornar, seja para a igreja, seja para sua casa. Ele foi embora. Mas ele não vai esquecer da sua casa não, sabe por quê? Ali ele tinha tudo que para a vida dele. Então, às vezes os pais ficam muito tristes porque realmente o filho vai embora, mas você ensinou. O que ensinou, ele jamais vai esquecer na vida dele. É o que a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, até quando crescer, não desviará dele. Eu gosto de lembrar desse caso do filho pródigo, e gosto de lembrar também do Manassés, foi o pior rei de Israel, mas ele, quando estava na dificuldade, lembrou do Deus dos pais dele. Então é isso, né? Nesse caso do filho pródigo, que eu coloco para vocês três, a gente tem alguns minutos ainda. Nesse caso do filho pródigo, nós podemos entender uma coisa. Ele abandona a casa do pai. E com a casa do pai, ele abandona as regras, ele abandona tudo, os limites, mas quando ele volta, é porque ele entendeu que aquelas regras lá eram melhores para ele. Pai, vai e coloca o anel no dedo dele, tá? O anel no dedo dele significa o seguinte: você é meu filho, você tem, mas você também está assumindo um compromisso de continuar aqui dentro daquilo que eu te ensinei. E ele já percebeu que isso é muito melhor do que estar numa terra distante. É isso mesmo? É essa maneira que a gente... Exatamente. Às vezes você vê filhos que têm pais que têm 2 filhos, um filho... acontece esse fato, sempre o filho nunca é igual, pode ser gêmeos, mas é diferente. Isso aí o filho, rapaz, é impressionante como que o filho sempre é diferente do outro. E não vem com manual de instrução, né? E não vem, o pai tem que viver com essa realidade. Agora, imagina só, a mãe e o pai dão amor para esses 2 filhos diferentes totalmente do outro, e você não pode pender para um lado e para o outro. Se você, você às vezes disciplina um e os 2 estavam juntos ali, você não sabe quem errou. O negócio é difícil para o pai, é uma situação difícil. Então, rapaz, ser pai e mãe é milagre de Deus, viu? É um milagre. Né? É um desafio muito grande, viu? Podemos terminar esse tema? Temos outros aqui. Olha só, eu quero dizer para você que a gente tem uma quantidade grande de temas, e esse bate-papo ele vai se dar em muitas outras oportunidades, você não pode perder. Mas agora, por conta do tempo, até porque daqui a pouquinho você vai assistir o culto da família, sexta-feira, o Senhor tem uma bênção para sua vida. O pastor Luiz Eugênio começou falando sobre o espiritual, que ele traz a solução, é a bênção do Senhor, né? O Senhor, claro, nos dá os recursos para que nós consigamos compreender onde estão as falhas, o que precisa ser corrigido, mas a operação do Espírito Santo ela é definitiva, é uma bênção para nós. E aí você já fica aqui convidado a continuar com a gente aqui no canal, né?
pula para o outro link e você vai assistir ao culto no lar, você, sua família, convida a família para participar, para que a bênção do Senhor venha sobre você. Você teve a instrução agora e vem a bênção do Espírito Santo na sequência. Estamos chegando ao final de mais uma edição. Kézia, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, muito obrigada. Obrigado a você, Fernanda. Paz do Senhor, Deus abençoe. Alegria, Luiz, bem. Tá bom, vamos juntos. Seguimos juntos aí. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Amém. Tá bom, chegamos então ao final deste programa. Não esquece, tá? Se inscreva no canal, compartilha, tem muita gente que precisa ouvir isso que foi trazido aqui. Compartilha, curte esse conteúdo. Quando você faz qualquer intervenção dessa no nosso canal, em qualquer vídeo do nosso canal, a plataforma ou YouTube vai pegar esse vídeo e vai compartilhar com mais gente. Quanto mais gente interage, curte, compartilha, né, se inscreve, mais gente fica sabendo disso aqui, tá? Então não deixa de fazer isso. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.